Ô Flávio, essa questão, né, a gente aqui é um podcast que a gente fala de política e empreendedorismo, também muito sobre investimentos. Você não acha que no Brasil hoje, não só no Brasil, mas em outros países, até você citou a questão do professor de geografia, ao invés de muitos brasileiros se inspirar no bilionário para tentar chegar ou subir de vida, muitas vezes eles querem puxar essa pessoa para baixo? Como é que você enxerga isso no teu dia a É uma dia? questão de visão de mundo, né, é uma questão de visão de mundo. Eu venho da periferia, me casei com 20 anos de idade e morei na boca de uma favela. Uhum. Eu e minha esposa. Eu tinha 20 anos, ela tinha 17 anos, em 1992. A gente vai fazer 33 anos de casado agora, esse ano, em dezembro. Então, e além disso, meus pais, durante toda a minha infância, participaram muito de projetos sociais na igreja. E eu, criança e adolescente, acompanhava os meus pais. Então eu passei a minha vida, minha infância e o início da minha adolescência frequentando favela. E eu tinha pai e mãe. E os meus amigos, meus colegas da favela, nem pai tinha, e às vezes não tinha nem pai nem mãe. Então, É muito interessante ele falar isso, né? E muitos coleguinhas dele na época não tinham pai nem mãe. Parece que isso não mudou muito, né? então eu já era visto por eles como rico, eu já era filho de rico. Apesar de ser uma pessoa de classe média baixa, já era visto como rico, porque eu convivia com pessoas muito mais pobres do que eu. Uhum. Então eu entendo um pouco como funciona a cabeça desse público, porque eu vim dali. No entanto, o que vem acontecendo nos últimos anos é uma influência negativa dos políticos muito grande, com ideologias, com pensamentos que vitimizam essas pessoas. E elas passam a se vitimizar. É um fomento do conflito social. É a construção do patrão como sendo o inimigo. É uma construção intencional. Hum, bom, eu não sei se é uma construção realmente intencional. Porque, na verdade, a gente tem que analisar em várias perspectivas, né? Esse comentário. Porque, na verdade, o que o político faz, né, pelo menos no Brasil, o que eu posso dizer de políticos do Brasil é que os políticos realmente passam a sensação de que eles só querem se reeleger, estar no poder e fazer alguma coisa em benefício próprio ou fazer alguma coisinha em benefício da população, né? A impressão que dá é essa, né? E o político, uma vez eleito, ele vai se utilizar, né, dos interesses da população e tentar equilibrar isso em detrimento dos interesses dele. Essa é a política do Brasil, né? É assim que é o jogo político no Brasil. Agora, né, como eu falei, tem a questão também política, né? Do discurso político. Então a gente vê que muitos políticos adoram enfatizar um discurso político, mas muitas vezes o discurso político, a depender do político, fica só no discurso, né? A depender do grupo político, claro, né? Eu não estou generalizando aqui, óbvio. Mas é essa dimensão que a gente tem que olhar. A gente tem que olhar por várias perspectivas. Não posso somente olhar pela perspectiva de um lado, né? Pelo menos eu, como cidadão, a sensação que eu tenho é essa. Mas vamos ver o que ele pode entregar mais pra gente. Feita na cabeça de pessoas, às vezes, educacionalmente despreparadas e que estão passando privações na sua vida, e essas privações precisam ter um culpado, e quando alguém bota essa pilha e alguém compra, ó, o culpado é o patrão, o culpado é o empresário, o culpado é o cara que é rico. Quando, na realidade, a gente sabe que o maior criador de desigualdade social no Brasil é o próprio Estado. Mas o Estado, ele é criador da desigualdade? Por que motivo? Será que tem a ver com o grupo dele, do qual ele faz parte? Será que o grupo dele não influencia politicamente nada? Bom, a gente está vivendo a democracia do grupo dele, a democracia liberal, ou não?
Quando o Estado oferece uma educação medonha, como ele oferece, a escola pública é ruim. Não adianta querer glamorizar. A Sim. escola pública de qualidade não é de qualidade, de forma geral. Pode ter uma ou outra exceção. Não é ruim. É de péssima qualidade. A infraestrutura é ruim de forma. Então, tanto é que a primeira coisa que uma pessoa que é pobre, eu conheço vários, ela dá uma melhoradinha na vida dela, ela pega o filho dela e bota na escola particular. Segunda coisa que ela faz, ela contrata um plano de saúde. Ela não quer mais depender dos serviços públicos. Concordo com você. Então não adianta glamourizar, entendeu? O mundo ideal é que a escola pública fosse boa e o hospital e o SUS fosse bom. Eu também acho que esse é o mundo ideal. Mas o mundo real é que isso é horroroso. No Brasil é. No Brasil é. Concordo. Mas isso não quer dizer que as coisas sempre têm que ser assim. Ou que as coisas sempre foram assim. Né? Pelo menos a gente pode pensar aqui exemplos de alguns países que têm educação pública, que o rico estuda no colégio uma pessoa que não é rica e tá tudo certo. O país que eu posso dar de exemplo é a Finlândia. Lá não tem essa questão de o rico fica na escola rica e o pobre na escola pobre. É todo mundo na mesma escola. Não tem distinção. Por que não pode ser aplicado isso aqui? É horroroso porque existe uma cultura tenebrosa no Brasil de corrupção, das pessoas querendo se aproveitar uma das outras. Ou seja, tudo que vem do Estado é uma parasitagem que a gente já conhece. Exato. E aí o que ocorre? O povo fica ali no meio dessa situação achando que o culpado é o empresário. E quer puxar ele para baixo, né? Porque na cabeça dele foi vendido para ele que isso é o problema do país. E quando a gente sabe que é o Estado sugando o dinheiro do pobre e do rico. Agora, o que mais perde é o pobre. Porque Exatamente. o pobre tem, em média, 50% de imposto embutido nos produtos. Ou seja, 50% daquilo que ele compra. Então, para pensar. Um empresário paga ali um salário, vamos supor que paga um salário de... Bom, isso é verdade, né? Isso é verdade. Além da maior parte da população carregar o país nas costas, ainda tem imposto sobre produto que paga a mesma coisa que o rico paga, né? de 10 mil, vou usar um número... Esse é o estado ruim dele, né? Esse é o estado que ele está criticando, né? E é justamente é sobre isso que a gente está vivendo agora no governo Lula. Né? A empresa reduz o produto, né? Daquela embalagem de biscoito lá que era 400 gramas, vira, sei lá, 190, o mesmo valor. Quem está se beneficiando nesse caso? É o Estado? Ou é um empresário que está querendo sugar em cima do trabalhador? O Estado está deixando. O Estado não está fazendo nada em relação a isso. Então está permitindo. Reduflação o nome, né? Reduflação, né? Reduz o produto, né? E o preço é o mesmo, ou até mais caro. Número 10 mil, que é um número bem acima da média do brasileiro, mas vamos usar esse número para ser um número... Conta de padaria. Conta de padaria, um número redondo, Sim. fictício redondo, para as pessoas entenderem. Então, se uma pessoa ganha um salário de 10 mil, cara, vai custar para o empresário ali que opera no lucro real ou no lucro presumido, não vou botar nem o cara que opera no simples. Vai custar aí 16, 17 mil reais. É o que vai custar, entendeu? Se você colocar outros benefícios que geralmente o empresário dá para reter o funcionário, talvez chegue perto de 18, Sim. 19 mil, vai depender da empresa, né? Mas, obrigatoriamente, pela CLT, vai estar aí na faixa dos 17 mil reais. Só que esse cara, ele não vai receber 10 mil. Ele vai receber 6.500 a 7.200 reais. Gente, é conta de padaria só para as pessoas terem uma ideia, porque Sim. desconta imposto de renda, desconta INSS, desconta essa parada toda. Então, para pensar. Vamos botar que é 7 mil que ele recebe para ficar uma conta redonda. Ele ganha 10, custa 17 para a empresa, e ele recebe 7. Exatamente. Aí tu pensa, porra, cara, mas ele recebe 7. Não recebe 7. Porque desse 7,
O que ele vai fazer com esse 7? Ele vai comprar Vai as coisas. consumir, vai pagar E nesse imposto. consumo tem mais 50% de imposto aí, em média. Tem produto Exato. que tem 70%, eu não lembro de cabeça exatamente, mas em média é 48%, quase 50%. Então esse 7 que ele está recebendo na mão, na verdade, não é 7. Desse 7 ele vai pagar metade de imposto. Então é 3,5. Exatamente. Pensa, esse cara recebeu 3,5 na mão e ele custa 17 para a empresa. Aí tu pensa, pronto, agora Aí o grupo dele vai, põe um produto, reduz o produto, né? Como se não baixasse tudo isso, o grupo dele reduz o produto, né? Vende o produto o mesmo valor que era antes, quando era maior. A gente vai lá, paga, e o grupo dele ganha mais dinheiro. Quem está explorando quem aqui, afinal? Quem está sendo explorado nessa história? É o Estado que está malvadão? O Estado é o malvadão, né? o 3,5 é a grana que esse cara tem. Não é também. Ele vai pagar desse 3,5, vai pagar IPVA do carro dele, vai pagar IPTU da casa dele, quer dizer, é mais imposto, Exato. não é? Ele vai pagar pedágio, depois de ter pago todos esses impostos, vai pagar, depois de ter pago o IPVA, vai pagar pedágio ainda. E aí você pensa, bom, agora foi, né? Não, não foi ainda. Ele já pagou por esses impostos, que ele foi já sugado, ele já pagou pela escola pública, que é uma porcaria. Aí ele vai pagar a escola particular pro filho. Exato. Tem esses 3.500. Ele está pagando 2 escolas. Ele paga a escola 2 vezes pro filho. Ele paga a pública, que ele pagou, e ele paga a particular. Ele paga o SUS, que ele já pagou, e vai pagar o plano de saúde. Mas a gente tem que pensar no seguinte, né? Por exemplo, eu estou pagando imposto, eu moro em determinado estado. Moro no Rio de Janeiro, eu estou morando no Rio de Janeiro e estou pagando o meu imposto. Quem é o responsável pela escola municipal estadual do estado do Rio de Janeiro? É o governo daqui. Ou estou enganado? Bom, nos outros estados também acontece a mesma coisa. Agora para pensar que, por exemplo, um estado como o Rio de Janeiro, né, que teve anos aí de governos aí de direita, de centro, o que mudou? Nada. E assim, é um grupo político que adota o discurso dele. É privatizar, né, acabar com a coisa pública, tem que gastar menos, né, tem que botar medida de austeridade, esse tipo de coisa, né? Mas politicamente é esse grupo que dá o discurso dele. Então, assim, tipo, esse grupo político, por exemplo, de direita, de centro, incentiva as pessoas a serem contra os empresários? E em São Paulo, quantos governos de direita tiveram e em outros estados? Esses governos de direita, né, que por acaso todos o sudeste do Brasil é direita, né? O sudeste sul, né? Onde está a maior renda, assim, parece que do país, acho que são essas regiões. Se alguém puder me confirmar, deixa nos comentários. Políticos de direita. Eles estão incentivando as pessoas contra o grupo dele? Faz parte do perfil do político de direita enaltecer as pessoas contra o grupo dele? Então ele está aqui falando da esquerda. Só que a esquerda está fazendo a mesma coisa. O governo Lula dá incentivo pra caramba pra empresa. Esses caras, quando eles querem fazer um puta negócio, eles pegam dinheiro nosso. Eles são financiados pelo BNDES. Eu que tô pagando o sucesso de um empresário aí, eu que tô bancando. Ele tá falando aqui a quantidade de coisas que a gente paga e ainda o grupo dele ainda faz, ainda vai junto, né? Então, assim, desculpa, eu acho que eu tenho lugar de fala aqui. Sustento o país nas costas. Eu e 99% da população. Que hoje em dia inclui a classe média e todo mundo, né? Antigamente, né, a classe média era menor, agora é maior. Não, aliás, no governo Bolsonaro caiu a classe média, né? Aí, o grupo de direita aí, ó.
Ele pagou pela segurança pública, mas vai pagar um seguro do carro, senão vão roubar. Não é? Vai pagar seguro do celular, porque senão vão roubar. Exato. Vai pagar um condomínio num lugar um pouquinho mais estruturado, porque é mais seguro, ou seja, ele está gastando mais por causa da segurança pública, e ainda é roubado na rua. E quando eu dirijo o carro, ainda é o quê? Passa no buraco. Exato. Tem manutenção do carro. A estrada é ruim. Mas não é interessante que o Brasil seja tão ruim e ele ainda mora aqui? Né? O Brasil é horrível, mas ele tá morando aqui. Ele mora aqui, não mora? Eu acho que ele mora. Por que ele não vai para outro país? Por que ele não mora em outro lugar? Ele não é milionário, sei lá o que ele é? É um cara que tem muito dinheiro, um rico? Porque vale a pena morar aqui, nessa porcaria aí que ele tá falando, porque aqui ele economiza. E lá fora não. Fora a questão de status, né? Lá fora ele seria um Zé Ninguém, sei lá. E ainda tem que assistir o quê? Roubalheira na televisão. Agora... É verdade. Muita roubalheira. Saiu notícia recente, né? Parece que houve desvio. Eu não lembro se foi em relação a plano de saúde, coisas de Bolsa Família... Ou bolsa de estudo. Bolsa de estudo. Os ricos tudo pegando as bolsas de estudo pública, que era destinada para o pessoal que estava precisando economicamente desfavorecido. Projeto de governo, né? Para incentivar acesso à educação. É o grupo dele que estava pegando. Eles fazem isso direto. É Bolsa Família... É troço de estudo. Eles vêm fazendo isso. Então, quer dizer... Ele está reclamando do Estado? Será que ele está reclamando do Estado ou ele quer tirar o foco dele para focar no Estado malvadão? Ou é o discurso que ele quer adotar? Não olha para mim não, hein? Eu não tenho nada a ver com isso. É o Estado. Essa última do INSS. Nossa, isso aí é um... Sem contar com o seguinte, você trabalha com... Você tem aqui um patrocinador. A última do INSS, né? Vocês já repararam que quando some um dinheiro público, né, de alguém, a gente nunca sabe direito, a imprensa nunca dá o nome direito. E quando acontece alguma coisa com o sistema financeiro, bancário ou algo do tipo, a gente logo sabe quem é. Preste atenção nisso. Como a imprensa noticia essas coisas. Preste atenção. De investimento, vamos pensar o seguinte. O INSS, o cara contribui a vida toda de uma parada descontada do salário dele, mais o que a empresa paga para ele, do INSS, para no final ele receber uma migalha. Exatamente. Sem contar que o INSS está quebrado. Nem sabe se vai receber. Nem sabe se vai receber. Está quebrado. E além de quebrado, é estuprado ainda por eles. Exatamente. É roubado. Ou seja, essa é a realidade essa é a realidade da classe média e do pobre, pior ainda, e a culpa é do empresário. Exatamente. Ou seja, ele está num modelo, num sistema que é uma exploração, ele é explorado, ele custa 17 para a empresa, mete 3,5 na mão, que ainda tem ali os outros impostos, tem que pagar em duplicidade as coisas. E além do imposto, ainda vai pagar lá o produto reduzido, né? O mesmo valor que era antes, para dar o dinheiro para o empresário, né? E fora assim, que ele não entrou aqui um monte de benefícios que o Estado dá, né? Não importa, direita, esquerda, não tem nada disso. O benefício é dado à roda direita. E aí, sem contar, meu amigo, você vai pagar o teu carro, vai financiar. O juro é alto pra caramba, porque o governo gasta mais do que arrecada. Mas o governo tá gastando, ele tá falando que a escola é uma porcaria. Então, o que tá acontecendo com esse dinheiro nesses governos de direita aqui do Sul e Sudoeste, por exemplo? O que esse governo de direita tá fazendo, esses governos aí? Porque é interessante, né?
A gente tem que ver os detalhes disso daí. Né? Só ficar olhando a superficialidade. Ele, em vez de quando ele compra um carro, ele paga 2, 3 carros. Exatamente. Enfim, o problema é o Estado. E fica na mão do banco, né? Claro, Porque- o problema é o Estado. O Estado suga, o Estado é um parasita e faz a pose de que ele é o bonzinho que protege o pobre do empresário malvadão. Quando, na verdade, quem gera emprego não é político, quem gera emprego é o empresário. O Exatamente. empresário gera emprego. É o empresário que gera emprego nesse sistema que ele tá aqui reclamando que é uma porcaria, porque é muita corrupção, porque os políticos aqui são horríveis, é uma coisa horrorosa. Graças a esse Estado horroroso, que não faz nada contra o grupo dele, só beneficia. É muito interessante a gente perceber, né? Como é um discurso bem estratégico, né? Tipo, olha para o outro lado, não olha para mim. Só que o Estado faz tudo a favor deles, né? Vamos refletir, gente. Refletir aí. Valeu.